Oi, pessoal! Chegamos na semana 4, estamos finalizando o nosso módulo 2. Essa é a nossa aula 11. Vamos falar sobre início e preparo das atividades de auditoria. Então, vamos ver o que é feito mesmo no procedimento lá da auditoria, tá? A norma ISO 19.011/2018, ela sistematiza as atividades de auditoria numa sequência lógica, e é mostrado isso na seção 6. Olha a figurinha aí. Ela diz, seção 6.2, iniciando a auditoria. 6.3, preparando atividades de auditoria. 6.4, conduzindo as atividades. 6.5, preparando e distribuindo o relatório. 6.6, concluindo a auditoria. E 6.7, que acontece de forma até acompanhando a seção 6.5, 6.4, 6.6, acompanhando a auditoria para saber se ela está em andamento. Esses passos, eles servem como um guia para os auditores realizarem o seu trabalho, tá? Um roteiro. Claro que a norma, a gente lembra que ela é uma diretriz, então, cada equipe de auditoria vai fazer esse caminho se assim quiser, mas fazendo esse caminho, eu tenho um ciclo PDCA completo. Então, eu sei que eu vou conseguir o quê? Minimizar falhas no processo de auditoria. Então, é bem bacana estruturar a auditoria dessa forma, tá? Vamos conhecer cada etapa? Vamos lá. Iniciando a auditoria. Antes do início da auditoria, sempre é recomendável escolher o líder de auditoria. E aí todos os envolvidos no processo precisam saber quem é essa pessoa para eles possam se reportar em relação às suas atividades durante todo o processo, até para que ele possa depois avaliá-los. Esse contato inicial com o auditado sempre se faz no início da auditoria, até para fazer aquele programa de auditoria, tá? Aí os objetivos, então, desse contato inicial é prover informações sobre os objetivos de auditoria, escopo, métodos e composição de equipe, solicitar acesso a registros e documentos pertinentes para fins de planejamento, determinar os requisitos contratuais e legais aplicáveis e outros requisitos pertinentes às atividades e produtos do auditado que passarão pelo processo de auditoria. Eu ainda, nesse primeiro contato, confirmo o acordo com o auditado quanto à abrangência da divulgação e tratamento das informações confidenciais, tá? Então, eu preciso acordar com o auditado ou a pessoa responsável que solicitou a auditoria até onde eu posso trabalhar as informações com a equipe da auditoria e outras pessoas que vão participar da auditoria, seja como entrevistandos, né, respondendo questionários, enfim. É também o momento de fazer arranjos para a auditoria, incluindo a programação de datas, determinar requisitos específicos para acesso aos locais. Isso envolve a questão de segurança, saúde, tá, do pessoal, entre outros fatores. Você também acorda sobre a participação de observadores e a necessidade de guias ou intérpretes para a equipe de auditoria. Lembrando que esses personagens, eles não podem interferir no processo de auditoria. Gente, percebam que essa etapa aqui, iniciando a auditoria e o primeiro passo, contato com o auditado, ele é aquele passo em que a gente mencionou lá no programa de auditoria. Então, a norma ela repete mesmo isso, tá? E eu preferi repetir justamente para fixar. A gente precisa fazer isso antes mesmo de começar a auditoria em si. Depois que você estabelece esse contato com o auditado, é o momento de determinar a viabilidade da auditoria. Pronto. O líder já foi escolhido, ele vai verificar esses 4 fatores: informações suficientes e apropriadas para o planejamento e realização da auditoria, ou seja, se o líder, ao fazer o contato inicial com o auditado,
e ele não conseguir garantir que aquelas informações necessárias vão ser repassadas, então é quebra de viabilidade da auditoria. Então, o líder precisa verificar isso antes. Segundo fator, cooperação adequada do auditado. Já nesse contato inicial, é possível perceber se vai haver cooperação. E, durante a auditoria, se você perceber que esse fator vai ser quebrado, pode ser previsto em contrato a quebra do processo de auditoria. Próximo fator, são dois que são vistos juntinhos, tempo e recursos adequados para a realização da auditoria. Você acorda com o auditado o tempo e os recursos necessários, tá? Então, se eles forem suficientes, ok. Se não, também é um motivo de quebra de viabilidade da auditoria. Pronto, gente. Essa etapa iniciando a auditoria é composta de estabelecer contato com o auditado, depois determinar a viabilidade, tá? Esse contato inicial serve tanto para fazer o programa, como para estar cumprindo a etapa de iniciar a auditoria. E daí eu determino essa viabilidade. 6.2, né, da seção 6 da ISO 19011, preparando atividades de auditoria. Nós vamos ter 4 subfases. A primeira delas é a análise crítica da documentação necessária. Para poder eu começar a escolher os documentos de trabalho ou dizer quem da minha equipe vai ficar responsável por tal atividade, eu preciso fazer essa análise de documentos, que a empresa já me falou que são suscetíveis de análise, tá? Bom, e aí você vai verificar se a empresa auditada possui registros e documentos do sistema de gestão que está sendo auditado, relatórios de auditorias anteriores. Você vai perceber se a empresa sabe conhecer a sua complexidade, a maturidade da gestão do auditado. Então, você precisa ter conhecimento desses fatores. E a depender do líder, às vezes ele prefere fazer um plano de auditoria para cada personagem da sua equipe. Depois que ele seleciona quem vai fazer o quê, ele vai e distribui o plano. Então, ele às vezes trabalha esse plano de forma individual, tá? Aí, esse plano deve conter objetivos da auditoria, escopo da auditoria, incluindo identificação das unidades organizacionais e funcionais, bem como os processos que vão ser auditados. Tem que ter os critérios da auditoria e qualquer informação documentada de referência que vão ser avaliados, levados em consideração, para ser a base da análise. Os locais, sejam físicos e virtuais, datas, tempo e duração estimada das atividades que vão ser conduzidas, incluindo as reuniões intercalares, tá? Tem que ser previsto nos planos. Então, vejam que os planos são bem mais detalhados. Ainda deve ter no plano a necessidade de que a equipe se familiarize com as instalações e processos de auditado, ou seja, vão ter que fazer visitas, fazer análise críticas, né, buscar uma informação documentada, vão precisar de uma sala específica. E também métodos de auditoria a serem usados, tem que ter no plano, tá? Incluindo a extensão na qual a amostragem de auditoria seja necessária para obter evidência. Então, às vezes você tem que, quando é amostragem, tem que dizer até a quantidade de produtos que vão ser amostrados, né, que vão ser retirados daquele dia, e quem seria o responsável. O plano sempre vem com mais detalhes. Ainda tem que ter no plano os papéis e responsabilidades dos membros da equipe de auditoria, como também dos guias e observadores ou intérpretes. Se eu não falei de intérpretes antes, é quando a equipe da auditoria vai se deparar com pessoas que falam outra língua e o pessoal da equipe às vezes não domina a outra língua, então tem que ter um intérprete, tá? Eu acho que eu só tinha falado de guias e observadores. Outro fator que deve ter no plano, a alocação de recursos apropriados, baseada na consideração dos riscos e oportunidades relacionadas às atividades que serão auditadas.
tá? Isso já foi previsto, tem que ter no plano também. Foi previsto lá no início de realização do programa de auditoria. Depois que você fez o plano, você vai entregar esses planos à sua equipe. Então, a gente chama essa etapa de atribuir o trabalho à equipe. Então, o líder, em consulta com a equipe de auditoria, deve atribuir as responsabilidades a cada membro e ele determina as atividades, funções e os locais. Gente, tais tarefas devem ser independentes e a competência dos atores foram constatadas antes mesmo do líder fazer essa atribuição. E eu volto a dizer, seção 7 da 19.011, a gente não vai trabalhar nas aulas, eu vou deixar um material extra lá em matéria de leitura que fala sobre a seção 7. E aí vocês podem ver o que é avaliado nas pessoas que vão realizar o processo de auditoria, tá bom? Bom, pessoal, então depois que você atribui o trabalho à equipe, é hora de todo mundo preparar a informação documentada, preparar os documentos de trabalho. Então, você vai preparar suas listas de verificação, né, planejar elas, escrever mesmo ou digitar, tá? Então, física ou digital. Você detalha as amostragens da auditoria, que tipo de amostragem, quantas amostragens você vai precisar, né, o estágio de produção que você vai precisar, tá bom? E também a informação audiovisual, ok? Você precisa também dizer se vai precisar de algum vídeo, de alguma coisa que foi gravada na empresa para fazer algum tipo de análise. Bom, nós temos um exemplo de lista de verificação para auditoria interna lá no nosso material de apoio, tá? Eu também deixei com o monitor da disciplina para que nos encontros, quando chegue esse momento da semana 4, ele também possa mostrar para vocês esse exemplo de lista de verificação e vocês podem comentar mais sobre ela. E essa foi a nossa aula 11. Desejo a vocês bons estudos e até a nossa próxima aula. Obrigada!